dia a todos. Então, o objetivo aqui hoje é explanar um pouco o conteúdo desse documento que foi divulgado pelo Comitê de Basileia no dia 14 de janeiro desse ano. E o nome dele, então, é Minimum Capital Requirements for Market Risk. Então, são novas formas de calcular requerimento de capital para risco de mercado. A gente vai falar um pouco, bem rapidamente, mostrar desse histórico desse trabalho, mostrado esse documento que a gente tem, ele vem, né, como ele foi trabalhado ao longo de pelo menos uns 5 anos, o objetivo do Comitê de Basileia com esse novo padrão internacional. É importante a gente entender esse objetivo para a gente conseguir entender o porquê das propostas desse documento, o escopo, ou seja, quais bancos e quais carteiras que estão incluídas nesse requerimento de capital, a nova fronteira, Trading Book, Banking Book, carteira de negociação e não negociação no Brasil, um pouco sobre o novo modelo padronizado, então como é esse novo cálculo de requerimento de capital utilizando o novo modelo padronizado, o novo modelo interno e os próximos passos com relação à implementação no Brasil. O histórico, então, a gente teve a primeira consulta pública desse documento, na verdade, não foi desse documento, era uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje, né? A primeira consulta pública, ela foi como se fosse um documento de intenções, em 2012, em que o Comitê de Basileia procurava orientações da indústria bancária. Ele mostrava as dúvidas, mostrava para onde pretendia ir e buscava orientação para que o trabalho fosse continuado. A segunda consulta pública, em 2013, ela já tinha uma proposta mais definida. Essa proposta ela foi muito criticada pela indústria bancária, principalmente fora do Brasil. Ela foi tão criticada que o modelo padronizado ele foi significativamente modificado a partir desse documento de 2013, então, e para o próximo QIS, que é um estudo de impacto a nível mundial, que o Comitê de Basileia faz, que foi em julho de 2014, já havia uma nova metodologia completamente diferente dessa metodologia de outubro de 2013, que é ainda bastante semelhante à que a gente tem hoje, no documento de janeiro de 2016. E a consulta pública de 2014, ela procurava apenas o feedback da indústria bancária em itens específicos, não era mais para rediscutir toda a forma de cálculo. Até então que esse trabalho culminou com essa publicação desse novo padrão em janeiro deste ano. E qual foi o objetivo do Comitê de Basileia ao estabelecer esse novo padrão internacional para o cálculo do risco de capital para risco de mercado? O objetivo principal era incluir as lições da crise. Então, quase todos os objetivos eles estão linkados a algum problema que houve com a crise financeira internacional de 2007 e 2008. Então, um dos objetivos era estabelecer ou tentar reformar, tentar colocar mais elementos na definição da fronteira entre Trading Book e Banking Book, porque esse foi um item importante da crise, que por causa da questão da securitização, né, que os grandes bancos internacionais, eles transformavam a carteira banking em carteira trading, e como uma forma de arbitragem de capital. Então, tinha um objetivo claro de atacar essas possíveis falhas existentes nessa definição das fronteiras. Outro item é incorporar a liquidez de mercado. Por quê? Porque também na crise ficou muito claro como a liquidez foi relevante para o tamanho da crise, né? Então, o documento aqui ele retrata um trabalho no sentido de incorporar questões de liquidez na metodologia. Então, no modelo padronizado, ele foi incorporado através dos fatores de ponderação. Então, os fatores de ponderação eles são diferenciados, levando em conta diferentes horizontes de liquidez para diferentes classes de ativos ou classes de ativos. E para o modelo interno, o que a gente tem hoje, que é 10 dias, de forma geral, para um VaR de 10 dias que se calcula para o modelo interno, agora não é mais um horizonte único de 10 dias, tem um horizonte variável em função de qual é o instrumento, de qual é o fator de risco que a gente está falando. A mudança de VaR para Expected Shortfall, também porque
de novo, né, os bancos que estiveram no centro da crise, todos usam os modelos internos. Então, o trabalho do comitê ele se voltou bastante para os modelos internos, no sentido de melhorar o cálculo desse modelo interno. Então, e o modelo padronizado mais sensível a risco foi também visando um pouco o modelo interno, porque o modelo padronizado que se procurou formatar era um modelo padronizado que pudesse ser um fallback, ou seja, caso um modelo interno de um banco seja considerado inadequado pelo supervisor, o banco facilmente reverte para esse modelo padronizado. O supervisor pode virar para o banco de uma forma bem tempestiva e falar: não calcula mais pelo seu modelo interno, agora você tem que calcular pelo modelo padronizado. Então, o modelo padronizado ele foi construído sendo o mais completo possível para que ele fosse um fallback mais crível para o modelo interno. Então, ele incorpora uma série de fatores de risco em um grau considerável de detalhes com esse objetivo. E também com outro objetivo do Comitê de Basileia, como vocês também sabem, para ele ser um piso, né? Então, o Comitê de Basileia ainda está discutindo isso, mas a tendência é que todos os modelos padronizados constituam um piso para os modelos internos. Então, os bancos que usam o modelo interno não vão ter a total liberdade de usar o modelo interno e o número resultante do capital regulatório não vai ser só em função do modelo interno, mas também em função de um piso, levando-se em conta o modelo padronizado. E, como eu disse, dos problemas, né, identificados com o modelo interno, procurou-se, então, um modelo interno mais rigoroso. E, com esse objetivo, agora a permissão de uso de modelos internos é por mesas de negociação, e não mais porque a gente chama no Brasil de fatores de risco. E para estar procurando-se uma maior consistência nessa implementação, e também incorporou-se restrições nos reconhecimentos de hedges e de diversificação. Uma das coisas que ilustra isso é o fato de que as securitizações, que, como eu disse, estavam no epicentro da crise financeira internacional, elas não podem mais ser calculadas por modelo interno. Então, todas as exposições à securitização têm que ser calculadas pelo modelo padronizado. E a quem se aplica esse novo padrão de cálculo de requerimento de capital? Como praticamente todos os documentos, os padrões estabelecidos pelo Comitê de Basileia, são para bancos internacionalmente ativos e em bases consolidadas. Pensando em risco de mercado, quais são os instrumentos, as exposições? Então, no Trading Book, entre o que a gente já conhece no Brasil, risco de taxa de juros, de ações, moedas estrangeiras e commodities, e o que a gente talvez gera um pouco mais de estranhamento quando a gente fala no Brasil, do risco de spread de crédito e risco de default. O que é esse risco de spread de crédito e risco de default? Não é uma novidade tão grande, porque o requerimento atual ele já inclui o risco específico, né? No Brasil, a gente não faz essa diferenciação nas nossas normas, porque o requerimento de capital para Trading Book, ele se aplica. Aliás, para Trading Book, tem o requerimento de capital para risco de crédito. A gente não chama o requerimento de capital de risco de crédito para as operações de Trading Book no Brasil de risco específico. A gente só coloca esses instrumentos no escopo de risco de crédito. E o Comitê de Basileia separa, e por isso que está dessa forma o risco de spread de crédito e o risco de default. E no Banking Book, que entra nesse escopo de cálculo do requerimento de capital, são os instrumentos que apresentam risco de moedas estrangeiras e de commodities. Ou seja, moedas estrangeiras e commodities, toda a exposição a moedas estrangeiras e commodities, independente se está no Trading Book ou não, elas são escopo de cálculo desse requerimento que a gente vai apresentar essa manhã. A questão das posições estruturais, ela se mantém um pouco dentro desse novo arcabouço, ou seja, algumas posições estruturais em moeda estrangeira elas podem ser descontadas do cálculo do requerimento, mas ela é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente vê aí uma mudança provável na nossa consideração atual, que a gente chama aqui no Brasil de overhead e do PL vendido. Com relação à fronteira,
Ou seja, como a gente pode fazer a classificação entre os instrumentos que estão no Trading Book ou na carteira de negociação e que estão na carteira de não negociação no Brasil. A intenção, ela continua a ser um critério, como é hoje, mas a intenção, ela foi, digamos, completada por uma lista de instrumentos presumidos. Ou seja, agora o Comitê de Basileia nos apresenta uma lista de instrumentos que normalmente se espera que estejam ou no Trading Book ou no Banking Book. E se uma instituição financeira entender que os instrumentos que ela tenha, eles devem desviar dessa lista, ou seja, ela pode ter uma exposição que na lista presumida está no Trading Book, mas ela considera que seja Banking Book, a instituição financeira tem que solicitar uma autorização específica do supervisor para que ela possa considerar essa exposição ou esse instrumento numa carteira diferente dessa lista presumida. E uma coisa que ficou um pouco mais clara é o fato de que o supervisor ele sempre pode questionar essa classificação das instituições financeiras e determinar a mudança da carteira. Com relação ainda a essa fronteira, só completando, a questão de documentação hoje existente, de controles internos, tudo isso se mantém no arcabouço atual, né? Que o banco tem que ter uma política de reclassificação, uma política de como ele classifica um instrumento em carteira de negociação ou não negociação, e também uma política de como ele reclassifica. Por quê? Essa reclassificação ela deve ser muito rara e sempre tem que ser permitida pelo supervisor. E uma mudança importante foi que uma queda de requerimento de capital decorrente dessa reclassificação, ela não é admitida. Então, o que acontece com um banco que faz uma reclassificação de um instrumento de uma carteira para outra? Ele tem que calcular o seu requerimento de capital antes e depois da reclassificação. Se depois da reclassificação esse requerimento de capital tiver menor, esse valor a menor, ele passa a constituir um requerimento adicional de capital via Pilar 1 e que deve, inclusive, ser informado no relatório de Pilar 3 dos bancos. Então, como está implícito no que eu acabei de falar, que essa reclassificação ela sempre tem que ser divulgada ao público via o relatório de Pilar 3. E na política de reclassificação, é importante você os bancos definirem o que são esses eventos extraordinários que podem fazer com que uma reclassificação seja necessária. Outro item relacionado à fronteira de Trading Book e Banking Book que foi discutido nesse novo arcabouço é a questão das transferências internas de risco, que era o acordo atual, né, que a gente tem Basileia 2, Basileia 2,5, ele é silente quanto a isso. Então, agora foi bastante discutido e agora existe um tratamento recomendado. Esse tratamento se baseia em 3 aspectos principais. Primeiro, a transferência do Trading Book para o Banking Book, ela não é reconhecida para fins de capital. Então, a gente está falando aqui só de transferência de fatores de risco do Banking Book para o Trading, porque é o que você se espera que o Trading vai fazer um hedge, né, no mercado desse risco. Para risco de crédito e de ações, ou seja, esses 2 fatores de risco do Banking Book para o Trading, continua seguindo o Core Treatment de Basileia. O que é esse Core Treatment? É que você só reconhece que há essa transferência interna de risco se houver um hedge perfeito. E se esse hedge perfeito for hedge exato também, né, que é outra forma de definir, for feito com um terceiro. Então, aquela transferência que é apenas entre a carteira de negociação e do banking não é reconhecida e só é reconhecida se houver efetivamente uma transferência desse risco para fora do banco. Para a transferência do risco de taxa de juros da carteira de negociação, de não negociação para de negociação, não há essa necessidade de transferir o risco para fora do banco. Mas esse reconhecimento ele é bem amarrado, ele não é livre, como muitas das instituições financeiras queriam. Primeiro, tem que haver uma documentação extensa de qual é o instrumento do Banking Book que está sendo redeado via Trading Book.
A instituição tem que fazer esse RED interno dentro de uma mesa específica só para transferências internas de risco. Por que isso? O objetivo aqui do comitê, e há essa proibição expressa no documento, é que essa transferência, quando o banking book transfere o risco de taxa de juros para o trading, esse risco transferido, vindo do banking, não pode ser naturalmente, não pode haver um RED natural, ele não pode ser netado com as exposições à taxa de juros que já estiverem no trading book. Ele vai ter que ser apartado. Então, esse cálculo de requerimento de capital, nessa mesa específica, ele é separado das outras exposições do trading book, não pode haver um netting dessas exposições. Considerando esse RED, então, você vai ter a perna no banking book dessa transferência interna de risco, considerada no cálculo de capital da taxa de juros no banking, junto com o ativo objeto do RED, dependendo de quão exato é o RED, você vai ter o tamanho do seu requerimento de capital. E no trading book, a perna do trading book da transferência interna é considerada no cálculo de capital do trading book. E, como eu disse, separadamente. Então, em termos desses parâmetros mais gerais, são os principais aspectos, são esses. Voltando agora para como que será esse cálculo do modelo padronizado. Então, agora nós temos na verdade, são 4 grandes blocos de cálculo aqui. Você tem o risco delta, que é um risco que a gente já tem hoje em Basileia II, e você tem um risco de opções mais detalhados, via curvatura e via vega. Hoje, Basileia II trata essa parte de opções de uma forma uma discricionariedade nacional, e agora ela existe como se fosse uma receita de bolo mais certinho, então deixa de ser uma discricionariedade nacional. Tem também o default, o risco de default, que é uma outra forma de cálculo, que é uma parte do risco de crédito, da cobrança de risco de crédito, e tem também esse adicional para riscos residuais, que está aqui embaixo. E esses diferentes pedaços do cálculo do modelo padronizado, eles são calculados de forma diferente. Então, para calcular as exposições, o requerimento de capital do delta, as instituições têm que computar sensibilidades. Para a vega, também, sensibilidades. Para a curvatura, existe um cálculo, o cálculo ele procura identificar 2 tipos de cenários de estresse e fazer o requerimento de capital pelo maior perda entre esses 2 cenários. Para o risco de default, ele é um risco de jump to default e é um tratamento que guarda uma semelhança ou pelo menos uma paridade com o cálculo de jump to default no banking book. E o add-on, ou o adicional de riscos residuais, ele é pelo valor nocional da exposição. Então, agora eu vou explicar com um certo detalhe cada um desses aspectos que eu mostrei aqui. Num primeiro passo dessa explicação, eu vou mostrar quais são os fatores de risco que devem ser considerados para cada classe de risco. O que esse documento define como classe de risco? Classe de risco são esses itens que estão aqui embaixo. Esses itens que estão aqui embaixo. Então, juros é uma classe de risco, moeda, ações, commodities, risco de spread de crédito para securitização, risco de spread de crédito para não securitização e risco... esses. São esses aqui as classes de risco, sendo que securitização ainda é separado por correlation trading portfólio e não correlation trading portfólio. Então, essas são as classes de risco. As classes de risco, elas são divididas em fatores de risco. O que são esses fatores de risco? Elas são variáveis dentro de uma função de apressamento, ou seja, o Comitê de Basileia detalha para a gente quais variáveis devem ser consideradas ao você calcular o requerimento de capital para cada uma dessas classes de risco genéricas. Então, o que eu vou falar agora são exatamente desses fatores de risco. Então, considerando a classe de risco taxa de juros, que no Comitê de Basileia chama GIRR,
quais são os fatores de risco que devem ser considerados. Outro conceito importante também para esclarecer é a questão dos buckets também. O que é um bucket? Um bucket é um conjunto de instrumentos que tem uma característica semelhante. Então, você vai considerar, quando for fazer o cálculo, também é uma outra variável, essa questão dos buckets. Mas, voltando para o fator de risco, quais são os fatores de risco que devem ser incluídos para a taxa de juros, devem ser considerados? Quando você vai calcular a sua exposição do delta, você vai calcular, então, para todas as curvas de juros relevantes do banco, e como curvas de juros relevantes, sempre tem que incluir uma curva flat para a inflação. Vai ter que incluir também uma curva flat para risco de base de cross-currency. O que é esse cross-currency? É um instrumento, uma exposição que foi incluída mais recentemente no documento, e ele visa considerar o risco de base decorrente de swaps de taxas de juros entre moedas, entre swap de taxa de juros de diferentes moedas. E também tem que calcular essas sensibilidades para 10 vértices diferentes, que são esses que estão aqui. Então, esses são os fatores de risco, ou seja, as dimensões que devem ser consideradas para a delta. Para a Vega, são duas: a maturidade da opção e a maturidade do ativo objeto no vencimento da opção. Então, isso significa que sensibilidades diferentes terão que ser calculadas para cada um desses fatores de riscos que eu apresentei. Para a curvatura, a dimensão é a curva de juros relevante. Curvatura, todos esses itens eu vou explicar mais à frente, como é que calcula, com fórmulas e tudo. Então, no momento eu estou só explicando, eu estou só detalhando para que vai ter que se fazer cálculos. A forma de fazer o cálculo, ela vem em seguida. Para a taxa de juros, então, é isso. Para spread de crédito, não securitizações, os buckets, eles vão variar conforme uma tabela que é dada no documento do setor do emissor e da qualidade creditícia desse emissor. Para o delta, as dimensões são duas, que é as curvas de spread de crédito do emissor. Quando for possível, tem que considerar, inclusive, duas curvas diferentes para os países que têm essa diferenciação, né, um mercado mais abrangente. Então, por exemplo, curvas do título e curvas de um CDS, por exemplo. Os vértices a serem considerados são 5, esses que estão aí na tela. Para a Vega, a dimensão é a maturidade da opção. E para a curvatura, a dimensão é a curva de spread de crédito relevante. Para risco de spread de crédito, para securitizações agora, mas que não são Correlation Trading Portfólio. O que é esse Correlation Trading Portfólio? Esse Correlation Trading Portfólio está nesse documento em função daquela decisão que eu disse para vocês do Comitê de Basileia de não incluir securitizações em modelo padronizado. Então, os grandes bancos internacionais vão ter que calcular o seu requerimento de capital para risco de spread de crédito, aliás, para qualquer risco de securitização, qualquer fator de risco dentro da securitização, via modelo interno, modelo padronizado. E esse Correlation Trading Portfólio é um portfólio que ele é existente no arcabouço de bancos fora do Brasil, que tem um mercado de securitização bem intenso, e ao você admitir o uso de Correlation Trading Portfólio, você permite que o banco faça o cálculo dessa sua exposição pelo nome dos ativos subjacentes, e não pelo instrumento separadamente. Então, ele te permite um netting maior dos instrumentos de securitização. Então, ele é uma forma de cálculo benéfica para os bancos que são muito ativos na negociação de securitização, que não é o caso do Brasil. Então, por isso que tem todo um arcabouço para securitizações que não pertencem a um Correlation Trading Portfólio, ou seja, não são consideradas dentro de um portfólio de Correlation Trading, e tem um outro arcabouço para securitizações que pertencem a Correlation Trading Portfólio. Os buckets de securitizações, ele vai ser variável conforme o setor do emissor e a qualidade do crédito. O delta vai ter duas dimensões, que é a tranche relevante das curvas de spread de crédito e os 5 vértices que estão
em quase todos os fatores, em quase todas as classes de risco. O VEGA é uma dimensão, que é a maturidade da opção, e a curvatura, a dimensão é a curva relevante de spread de crédito do emissor. Para securitizações que fazem parte do Correlation Trade Portfólio, que é esse slide agora, é bem semelhante do não Correlation Trade. A diferença é que agora a gente está falando do ativo objeto, né? Como eu disse, o Correlation Trade Portfólio passa a considerar o nome do ativo subjacente. Então, ativo objeto é que passa a ser relevante, e não o instrumento. O nome do ativo objeto. Mas é semelhante ao anterior. Risco de ações. Os buckets, eles vão variar conforme o tamanho, ou seja, o tamanho de capitalização do mercado, a região e o setor da empresa, né, que emitiu as ações. O delta são duas dimensões, que é o preço à vista das ações e as taxas de operações compromissadas. Essas operações compromissadas de ações, elas também foram incorporadas recentemente ao documento, versões anteriores não tinham, e também é uma coisa que é uma operação que existe mais fora do Brasil, né, essas operações compromissadas de ações. O VEGA, a dimensão é a maturidade da opção, e a curvatura é, então, a volatilidade implícita, né? A gente está falando da volatilidade implícita das opções que tem como referência, aliás, o VEGA, que é a volatilidade implícita, e a curvatura, a gente está falando do preço à vista das ações. As commodities. Os buckets vão variar conforme a classificação da commodity. O delta são 3 dimensões, é o preço à vista dessas commodities, que devem ser consideradas para cada uma daquelas 10 maturidades, daqueles 10 vértices para a taxa de juros. O grade, que é a qualidade mínima dessa commodity, e o local de entrega. Para a VEGA, a dimensão é a maturidade da opção, e a curvatura, a dimensão é a curva do preço à vista dessas commodities. Moedas estrangeiras. Moedas estrangeiras, o cálculo é um pouco mais simplificado, porque existe um bucket único por moeda. Então, você corta uma das fases de cálculo. A dimensão de delta é a taxa de câmbio entre a moeda de denominação do instrumento e a moeda do país. O VEGA vai ser a maturidade da opção, e a curvatura vai ser a taxa de câmbio entre a moeda de denominação do instrumento e a moeda do país. E, no caso de moedas estrangeiras, não precisa haver distinção entre taxas de câmbio onshore e offshore. Então, uma vez sendo apresentados todos os fatores de risco para os quais devem ser calculadas sensibilidades, o que é sensibilidade para o Comitê de Basileia? Sensibilidade ela é calculada pela diferença entre o preço do ativo, considerando que há um aumento de 1 basis point na curva, isso para quando a gente está falando de juros e de spread de crédito, que são curvas. Então, é o preço chocado, que a gente pode falar, menos o preço sem o choque, dividido pelo basis point que foi, enfim, dividido pelo basis point, só uma questão de fórmula mesmo. E o X, né, então, no caso dessa primeira fórmula, ele vale para a taxa de risco, para as taxas livres de risco, ou a taxa de spread de crédito. Aqui, para quem tinha um conhecimento mais detalhado dessa abordagem de sensibilidades, e para os bancos também que já participaram de QIS, né, do Comitê de Basileia, vai notar que houve uma diferença, que antes havia uma especificação no documento de Basileia falando que essa taxa de livre de risco tinha que ser uma taxa de mercado e não podia ser uma taxa de zero coupon. Aí alguns países se juntaram e se uniram para conseguir barrar essa proibição, digamos assim, de usar taxas zero coupon nesse apressamento dos instrumentos. Então, isso pelo menos a gente conseguiu simplificar, né? Porque em alguns casos seria necessário que o banco calculasse a taxa, então quem usa o zero coupon teria que fazer uma taxa só para fazer esse cálculo do requerimento de capital. Para instrumentos que não são via curva, ou seja, ações, commodities e moedas, que são preço do ativo, a diferença é entre o preço chocado, considerando um aumento de 1% no preço, e o preço anterior,
dividido por esse 1%. Então, essa é a sensibilidade. Uma vez calculada essa sensibilidade, como você calcula o requerimento de capital? A sensibilidade, o cálculo é feito por instrumento e por fator de risco. Depois, para cada fator de risco, é calculada a sensibilidade líquida. Então, por exemplo, para um vértice de uma curva específica de taxa de juros, você pode ter várias sensibilidades se você tiver vários instrumentos naquele vértice. Então, você vai calcular a sensibilidade líquida. Essa sensibilidade líquida, você vai aplicar um peso, que é esse RW aqui nessa fórmula. Talvez seja melhor aqui. Não é. Esse RW aqui nessa fórmula, o peso. Então, você vai ter sensibilidade ponderada ao risco. Depois, tem que agregar essa sensibilidade para todos os riscos que estão no mesmo bucket. Essa fórmula de agregação, a fórmula de agregação é essa, ou seja, você pega o quadrado da sua sensibilidade ponderada ao risco e aquela agregação clássica considerando a correlação. Então, é um modelo, como vocês vão ver a partir de agora, já viram como fator de risco e vão ver até o final da apresentação, é um modelo padronizado bem detalhado e que permite traz uma série de considerações, de possibilidades de diversificação bastante detalhada. Então, é importante a gente se fixar aqui que pode ser considerado, então, essas correlações entre instrumentos do mesmo bucket. Tá? Então, são fatores de risco que podem ser diferentes, mas que estão no mesmo bucket. E depois, por fim, tem que fazer a agregação entre os buckets, para você ter o requerimento de capital total para aquela classe de risco, para ter o requerimento total, por exemplo, de taxa de juros. Essa agregação entre os buckets também considera uma correlação aqui. Para a curvatura. O objetivo da curvatura aqui é pegar a diferença entre, ou seja, o que o modelo está perdendo, né? A diferença entre quando você aproxima a sua opção via delta, aqui, que é representada por essa reta, e o full valuation da opção. Então, o objetivo é você conseguir calcular esse espaço, e o seu requerimento de capital vai ser apenas para as carteiras de opções que sejam liquidamente vendidas, e vai ser o maior desses dois valores que eu mostrei. Então, essa fórmula que está aqui na tela, ela basicamente é uma demonstração dessas duas diferenças aí, entre o full valuation e a aproximação via delta. E o cálculo, ele tem essa fórmula aqui também que parece bastante complicada, mas os objetivos que estão implícitos nessa fórmula aqui de agregação no mesmo bucket é que você vai considerar, nesse primeiro termo, apenas as posições líquidas vendidas e é permitido, nesse cálculo da sua exposição, uma certa compensação com eventuais carteiras com risco de curvatura comprado. Então, essa função aqui, ela tem esse objetivo de permitir uma certa compensação entre uma carteira, se um banco for liquidamente vendido, mas também tendo uma carteira comprada, você consegue uma certa compensação. E não pode também, se o banco for liquidamente comprado, esse valor calculado, ele não pode, essa fórmula também demonstra isso, não pode ser uma compensação, não pode vir diminuindo o requerimento de capital total. Porque, no limite, alguns bancos poderiam ir para esse sentido. Né? Essa fórmula tem o objetivo de demonstrar que essa compensação não é possível. E a agregação, como para o delta e para o vega, ela também usa a correlação aqui entre os buckets. Tá, considerando todas essas fórmulas, ainda tem um ponto adicional que o Comitê de Basileia introduziu nessa abordagem, que é
a consideração de que, em períodos de estresse, essas correlações que vão ser admitidas no cálculo, tanto dentro de um bucket quanto entre os buckets, para cada fator de risco, ou classe de risco, como é chamado no documento, essas correlações elas variam muito. Então, para endereçar essa preocupação de que essas correlações são muito voláteis em períodos de estresse, que, de novo, foi um fator que foi bastante evidente na crise, é exigido que os cálculos de requerimentos de capital sejam feitos para 3 cenários. Então, todas as correlações, elas vão ser multiplicadas por 1,25 num cenário de alta correlação, pelo valor que é dado no documento, que é considerado um cenário de correlação média, e por 0,75 para um cenário de correlação baixa. Então, o banco tem que fazer os cálculos do requerimento de capital considerando esses 3 cenários, e o requerimento resultante vai ser o maior deles. Então, pega todas as correlações no nível alto, ou seja, todas as que são dadas multiplicado por 1,25, todas as que são dadas, todas as que são dadas a menor. O requerimento de default risk, do risco de default, ele é com base, então, no jump to default, e ele vai ser uma função do valor nocional da sua exposição, do valor de mercado da exposição e da LGD. A LGD é dada no documento. Então, mais à frente eu vou mostrar rapidamente a fórmula desse cálculo do risco de jump to default. Uma vez calculado esse risco bruto, você tem que fazer um cálculo líquido, né, que está aqui esse net, jump to default, e depois, de forma semelhante ao que a gente já viu e vai ver para delta, você também vai alocar as suas exposições em buckets, também vai ponderar, tá? E a parte do adicional de risco residual. Esse adicional de risco residual também ele é relativamente novo. O objetivo aqui foi capturar os riscos que não foram cobertos nem pelo delta, nem pelo vega, nem pela curvatura, nem pelo risco de default. Ele é calculado com base no valor nocional da sua exposição. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de opções. Então, opções que sejam um pouco mais complexas, ou seja, opções que têm riscos residuais. Quais são esses riscos residuais? O comitê exemplifica para a gente. Por exemplo, um risco de gap para opções que seguem diferentes trilhas. Risco de correlação, quando tem múltiplos ativos objetos na opção. Uma parte comportamental, quando pode haver um exercício antecipado da opção, ou quando pode haver um pré-pagamento do ativo objeto. Então, o objetivo aqui, então, seria capturar esses riscos residuais mais complexos. Quando o instrumento tiver como ativo objeto tiver um ativo objeto exótico, o requerimento de capital vai ser 1% desse valor nocional. O que é considerado um ativo objeto exótico? O comitê exemplifica para a gente, por exemplo, instrumentos que tenham como ativo objeto questões relacionadas à longevidade, a clima, a desastres naturais. Então, esses são considerados ativos objetos exóticos. E o requerimento seria 0,1% para os demais instrumentos que tenham riscos residuais. Uma vez explicado um pouco os diferentes fatores a serem considerados nesse novo arcabouço, eu vou passar a mostrar para vocês quais são esses buckets que eu falei anteriormente e quais são esses fatores de ponderação para cada uma das diferentes classes de risco. Então, a primeira classe de risco, que é classe de risco. No Brasil, a gente chama de fator de risco, né? Taxa de juros. Então, vai ser considerado um bucket separado as taxas de juros em diferentes moedas. Então, todas as taxas de juros em reais vão ser um bucket. Todas as taxas de juros em moedas estrangeiras, aliás, em dólar, vão ser um outro bucket. Todas as taxas de juros em outras moedas vão ser buckets separadamente. Então, seria como a gente pegar hoje, que a gente tem hoje, a nossa PJUR 1, PJUR 3, não é PJUR, RWA1, RWA
JUR 1, RWA JUR 3, RWA JUR 4, são todas dentro de um mesmo bucket, que são a moeda nacional. A RWA JUR 2 seria diferentes buckets dentro desse conceito, porque para cada uma das moedas você iria considerar em buckets separados. Quais são os fatores de ponderação? Estão esses, acho que está dando para vocês verem, né? Então, para cada vértice tem diferentes fatores de ponderação. Para a inflação e o risco de cross-currency, o fator de ponderação é 2,25. E quando estivermos falando da moeda doméstica, ou seja, no Brasil, o que for em real, e essas outras moedas, esses fatores de ponderação, eles são divididos por raiz de 2. E as correlações? Lembram que eu mostrei aquelas fórmulas que tinham de agregação dentro do bucket e fora entre os buckets. Dentro do bucket tinha essa correlação que está aqui. Para a taxa de juros, a correlação, então, ela é especificada de forma bem detalhada. Então, se a gente está falando aqui dentro de cada bucket, a gente está falando sempre de mesmo bucket, né? Então, mesmo bucket, mesmo vértice, mais curvas diferentes, a correlação 99,9. Mesmo bucket, vértice diferente e mesma curva, a correlação é em função dessa fórmula aqui, em que esse T é o número do vértice. Então, por exemplo, se a gente está falando do vértice 5, vai ser 5 aqui, tá? E esse θ é o 3%. Mesmo bucket, vértice diferente e curva diferente, vai ser essa fórmula aqui, multiplicado por 99,9. Para curva de inflação, a correlação vai ser 40%. Cross currency vai ser 0. Então, isso aqui são as correlações. Então, quando for fazer a montagem, digamos assim, das correlações, diferentes fatores, como vocês podem ver, devem ser considerados simultaneamente, né? As correlações entre os diferentes buckets para a taxa de juros vai ser 50%. Então, esses são os valores para a taxa de juros. Risco de spread de crédito, não securitização. Primeiro, tem que haver a classificação pelos buckets. Eu não sei se acho que provavelmente não dá para vocês lerem o que está no slide, porque é bastante detalhado aqui. Então, você tem como primeiro fator de separação do bucket a qualidade creditícia, que é se é grau de investimento, se é não grau de investimento ou não sem rating. Entra entre nesses dois grandes blocos. E depois, esses dois grandes blocos são divididos por setores, setores relacionados ao emissor, né? Se são soberanias, se são bancos, se são empresas de energia, se são empresas de bens de consumo, tecnologia. Então, o setor vem depois da qualidade creditícia. E dependendo de cada um dos setores, os fatores de risco, os fatores de ponderação são diferenciados. As correlações dentro de cada bucket, elas vão ser resultados dessa fórmula, ou seja, de consideração de 3 aspectos diferentes para pegar esse risco de base que existe dos diferentes fatores de risco. Então, se a sensibilidade for do mesmo emissor, esse primeiro elemento assume o valor de 1. E se não for do mesmo emissor, é 35%. Em termos dos vértices, se tiver no mesmo vértice é 1, se tiver em vértices diferentes, 65%. E com relação às curvas, se for a mesma curva, 1, se for curvas diferentes, 99%. Então, a correlação dentro de cada bucket, ela vai ter que levar em consideração esses 3 aspectos aqui das exposições. Lembrando que você já vai ter feito um netting das exposições quando elas são dos mesmos fatores de risco. E a correlação, tem um bucket de outros aqui, que é quando não se aplica nenhuma das outras classificações. Não há reconhecimento de diversificação, é apenas a soma das exposições ponderadas. As correlações entre os buckets, ou seja, todas as suas exposições a risco de spread de crédito, que não sejam securitizações, depois de calculados a ponderação,
depois de feita a agregação dentro do bucket, agora vamos agregar entre os buckets para ter o número total daquelas exposições de risco de spread de crédito não securitização. O que vai ser levado em conta no cálculo dessa correlação é o rate, vai ser quando os dois instrumentos tiverem o mesmo rate, a mesma categoria, ou seja, se os dois instrumentos forem grau de investimento, vai ser se um for grau de investimento e o outro for sem rate, por exemplo, a correlação vai ser 50%. A consideração do setor, ela é detalhada nessa tabela que está aqui. Quando os dois buckets estão no mesmo setor, vai ser quando for setor diferente, tem que observar os valores elencados nessa tabela, de bucket por bucket, que está aqui. No bucket outros, aqui não tem bucket outros. Então, esse é não securitização, o próximo é a securitização. A securitização, ela é mais detalhada ainda, acho que essa realmente é impossível de ler. Então, é dividido aqui em sênior, em grau de investimento sênior, grau de investimento não sênior e o que não é grau de investimento, ou seja, high yield e o que não tem rate. E o setor é bem detalhado aqui. Então, lembrando aqui, mais uma vez, para vocês contextualizarem do porquê de todo esse detalhamento, que o comitê ele construiu um modelo padronizado para a securitização para ser usado por todos os bancos. Tá? Então, por isso que é tão detalhado, porque os bancos que são muito ativos em securitização não vão poder usar modelos internos. Os fatores de risco são dados, para os que não sênior, os fatores de ponderação, eles são multiplicados por são um pouquinho maiores, e para os que são high yield e sem rate, maior ainda. Esses, então, são os fatores de ponderação das exposições, uma vez que elas foram já netadas. Né? Para cada um dos buckets, você pode netar a sua exposição, se for dentro do mesmo fator de risco. As correlações dentro do bucket, para ter a exposição agregada do bucket, vão levar em consideração também aspectos da tranche, que pode ser 1 ou 40%, dependendo se é a mesma tranche ou não, dos vértices, 1 ou 80%, e do risco de base relacionado à curva, que vai ser 1 ou 99,9%. O bucket outros não tem reconhecimento de diversificação, é apenas a soma das exposições ponderadas ao risco. E as correlações entre diferentes buckets não têm consideração. Então, aqui, de novo, reforçando, né, que o comitê procurou ser mais duro, né, com as securitizações. Então, ele não está permitindo que essas correlações entre diferentes buckets sejam consideradas. Ao passo que antes da crise, na verdade, ao passo que atualmente, enquanto esse arcabouço não foi implementado, os bancos usam modelos internos para calcular seu requerimento de capital e a diversificação aí é livre, né? Enfim, está dentro do modelo interno dele. Então, eu não trouxe aqui, porque senão vou ficar mostrando 20... eu acho que eu já tenho 20 slides parecidos que mostram essas correlações entre os buckets. Mas ainda tem novos valores quando for securitização, CTP, que aqui é sem CTP. Então, tem outros valores para CTPs, que eu não trouxe aqui porque acho que não tem uma hora que chega, né, desse tanto detalhe. Então, partindo de securitização, risco de ações. Quais são os buckets? Uma primeira forma de separação é se essa ação é uma empresa com grande capitalização no mercado ou pequena capitalização no mercado, e a definição é essa aqui. Se é capitalização maior que $1 bilhão ou menor que $1 bilhão. Depois da capitalização, você considera a economia. Se é uma economia de mercados emergentes ou uma economia avançada, tanto no grande quanto na pequena capitalização. E, por fim, o setor. Então, o setor é o que a gente espera, né, de bens de consumo, telecomunicações, bancos. E, para cada um desses buckets, então, tem um fator de ponderação específico. Como nos outros, tem as correlações dentro do bucket,
dentro do bucket aqui, se a gente estiver falando do preço à vista das ações e para os bancos que têm operações de taxa compromissada de ações, a correlação 99,9. Se a gente está falando só de preço à vista de ações, vai depender se a capitalização é grande ou pequena, se a economia é emergente ou avançada. Então, cada par, digamos, de exposição que você está agregando vai considerar uma correlação diferenciada aqui. Se a gente estiver falando aqui do preço à vista e taxa compromissada de emissores diferentes, aí é 99,9 e duas vezes, né? E bucket outros sem o reconhecimento da diversificação, como em vários outros para trás. A correlação entre os diferentes buckets é 15%, sem considerar também o bucket outros. Estamos terminando, acho que commodities é o último dos fatores de risco, que são calculadas as sensibilidades. Então, as commodities, os buckets variam de acordo com o tipo dessa commodity, e aqui, nessa coluna, a gente tem um detalhamento, né, de como classificar uma commodity em um tipo ou outro, e os fatores de ponderação são dados. As correlações também levam em conta uma série de fatores que são relacionados aos fatores de risco, que a gente já detalhou. Então, se as commodities foram idênticas, vai ser 1. Se as commodities forem diferentes, se você estiver agregando, né, dentro do mesmo bucket commodities diferentes, tem que levar em consideração esses fatores que são dados aqui de acordo com o bucket da commodity. Se a sensibilidade, se a sua exposição estiver no mesmo vértice, vai ser um vértice diferente, 99. E se tiver a mesma qualidade e o mesmo local de entrega, vai ser 1 ou 99,9 nos outros casos. E a correlação entre os diferentes buckets vai ser 20%, se for qualquer um dos buckets, não outro, né? E o bucket 11 é o bucket que é o outros, que a correlação é 0. Esse é o último. Moedas estrangeiras não tem uma subdivisão por buckets. Então, por exemplo, dólar vai ser considerado um bucket. Não tem uma subdivisão dentro do próprio bucket. Euro, outro bucket, ien, outro bucket. Então, você não tem, para moedas estrangeiras, esses cálculos, você não tem o uso da correlação dentro do bucket, porque o bucket, ele já é um número só, tá? Então, por isso que aqui a gente está falando só da correlação entre as diferentes moedas que são entre os buckets. Não tem a correlação dentro do bucket. A ponderação é 30%, mas ela pode ser dividida por raiz de 2 para alguns pares de moedas. Esses pares de moedas são dados no acordo, só relembrando que o par de moeda dólar real é considerado um par elegível a ser ponderado a 30 dividido por raiz de 2. Mas outros pares que levam em conta o real não são, só o dólar. Ok. Uma vez tendo detalhado quais são esses fatores de ponderação, quais são essas correlações para todos os fatores relacionados a delta, como um pouquinho mais de detalhes agora para o VEGA. O VEGA, que vai ser a sensibilidade e a volatilidade da opção, ele leva em consideração, o fator de risco dele, ele é dado aqui 55, mas ele vai variar em função do horizonte de liquidez da classe de risco do ativo. Então, aqui, como eu disse no início, né, é o Comitê de Basileia na tentativa de colocar o horizonte de liquidez, considerações relativas à liquidez, de alguma forma dentro do seu arcabouço, para haver essa diferenciação no cálculo e no fator de ponderação e no consequente requerimento de capital, dependendo da liquidez do instrumento.
Aí o Vega vai usar a mesma fórmula do delta para correlações dentro do bucket e para correlações entre os buckets também a mesma fórmula do delta. O default, como eu disse que eu ia mostrar a fórmula, né, como você calcula então a sua exposição bruta adjunct to default. Vai ser uma função do LGD, que é dado no documento, aplicado sobre o valor nocional, e também considerando-se esse PNL aqui, que é o valor de mercado menos o valor nocional. Então, o documento ele especifica uma LGD para cada tipo de ativo, e aqui, então, no primeiro passo, seria calcular a sua exposição bruta. Depois de calcular a exposição bruta por instrumento, você vai fazer um net. E esse net dessas exposições adjunct to default, ele tem uma série de regras específicas que buscou-se aqui muita semelhança com o que é considerado no banking, tá? Porque existe uma bastante ligação aí entre um cálculo do risco de crédito, né, no trading e no banking. Os fatores de ponderação das exposições, eles são dados de acordo com a qualidade creditícia, ou seja, de acordo com o rating aqui. Você vai alocar essas, depois de ponderar, então, as suas exposições líquidas, você vai alocar nos buckets. Os buckets são esses aqui, corporate, sovereigns e governos locais. E também tem uma série, quando você vai considerar esse net, tem uma série de regras específicas aqui de hedge também. Até que ponto o hedge pode ser considerado ou não pode. Então, tudo isso que eu apresentei até agora, ele pode, que é o conjunto completo do modelo padronizado, ele pode ser sumariado nesse quadrinho aqui. Então, você vai calcular sensibilidades majoritariamente para diferentes classes de risco, que é o que a gente falou. Taxas de juros, risco de crédito, de spread de crédito, não securitização, risco de spread de crédito, securitização, correlation trade, moedas estrangeiras, ações e commodities. Então, você utilizando aqueles fatores de risco, você vai fazer um cálculo separado para os fatores de risco que eu mostrei para vocês. Depois tem que usar os fatores de ponderação, que também foram mostrados. Depois tem que agregar dentro do bucket, utilizando as correlações, e depois agregar entre os buckets, também utilizando correlações diferenciadas. Outro elemento importante é essa inclusão do requerimento para o default, né? O default também ele é separado, conforme isso for securitização ou não, e também conforme for correlation trade de portfólio. E, como eu disse, ele é baseado muito no tratamento da carteira de não negociação. Procurou-se aqui, então, uma certa harmonia com o que já existe no Banking Book. E a questão do reconhecimento do hedge, existe um cuidado bem grande, existe uma especificação bem detalhada do que pode ser considerado hedgeado e o que não pode. Então, buscando aqui, como foi falado no começo, um cálculo mais comparável, que todos os bancos de diferentes países façam coisas semelhantes. Muitas vezes, quando está em modelo interno ou quando era mais genérico, não havia muita discrepância nesses cálculos. Então, o requerimento de capital de um banco era dificilmente comparável com o de outro banco. E essa inclusão do adicional de riscos residuais em função de um percentual em cima do valor nocional, conforme o risco residual, seja a partir de um ativo objeto exótico ou não exótico. Então, essa é a grande linha do modelo padronizado. O modelo interno. O modelo interno, então, ele continua sendo uma possibilidade para os bancos utilizarem. Então, lembrando que a possibilidade de os bancos utilizarem modelo interno para o cálculo de requerimento de capital para risco de mercado, ela começou em 96 por Basileia. Então, foi na emenda de 96 que o Comitê de Basileia abriu essa possibilidade. E, ao abrir essa possibilidade, quando a gente fala em bancos fora do Brasil,
a maior parte dos bancos grandes fora do Brasil usam modelos internos para o cálculo. Então, para grande parte dos bancos no mundo, o que interessa mesmo é esse cálculo do modelo interno. Porém, eles agora estão com uma certa obrigação de também olhar para o modelo padronizado, porque, como eu disse, o modelo padronizado ele foi construído também para ser um fallback, ou seja, uma alternativa ao modelo interno, quando o supervisor verificar que o modelo interno não está funcionando adequadamente, e também, provavelmente, vai ser um valor de piso. Né? Então, o banco vai poder calcular o seu requerimento de capital pelo modelo interno, mas, porém, nunca menor do que um piso sobre o modelo padronizado. Então, portanto, o banco que tem modelo interno também vai ter que calcular o seu requerimento de capital pelo modelo padronizado. Quando a gente fala em modelos internos de requerimento de capital, a gente está falando de muitos aspectos qualitativos, né? Então, tem toda uma parte no documento que detalha esses requisitos qualitativos e é bastante semelhante ao que a gente tem hoje. Quanto aos requisitos quantitativos, a maior mudança foi a migração de VaR para Expected Shortfall. Esse Expected Shortfall é para ser calculado diariamente, tem que ser calibrado para um período de estresse. Então, nesse aspecto, ele guarda uma certa relação com o que a gente tem no nosso VaR estressado, né, que é o que foi introduzido pelo comitê como medida emergencial pós-crise, que foi a inclusão do VaR estressado. Então, ele guarda essa semelhança com o VaR estressado. O percentil é 97,5 e a fórmula é isso aqui. Então, você vai calcular, você vai agregar aqui também o Expected Shortfall para o seu portfólio inteiro, com o seu Expected Shortfall separado por por classe de risco. Então, você vai agregar cada classe de risco separadamente ao seu portfólio total. Que classes de risco? Observem aqui que na classe de risco você vai considerar horizontes de liquidez diferentes. Então, você deixa de ter os 10 dias do horizonte base, que antes era 10 dias, deixa de ser 10 dias, e vai ter que ser observado agora esse horizonte de liquidez conforme essa tabela aqui. Então, dependendo de qual é o instrumento que você está calculando, para o qual você está calculando o seu requerimento de capital, o seu horizonte de liquidez vai variar, e esses valores que estão aqui nessa tabela, eles são valores mínimos. Né? O Comitê de Basileia sempre especifica padrões mínimos, e o banco sempre pode, o supervisor sempre pode ser mais conservador. Mas esses são valores mínimos. O requerimento total de capital ainda vai ser bem semelhante ao que a gente tem hoje, em termos do conceito. Vai ser o maior valor entre o valor calculado de requerimento para o dia anterior ou a média do valor diário dos últimos 60 dias. Porém, aqui a gente já tem um M. No Brasil, o conceito de M ele é bem consolidado. Fora do Brasil, quando os bancos estranharam bastante esse 1,5 aqui, antes dessa média do valor diário dos últimos 60 dias. Mas, enfim, o comitê introduziu aqui até um fator de conservadorismo aqui. Então, não é só essa média do valor diário dos últimos 60 dias, ela tem que ser multiplicada por um fator que a deixa um pouquinho maior. E esse fator, de forma semelhante ao que a gente já tem hoje, ele pode ser maior dependendo do resultado do backtesting do banco. Então, quanto pior for o resultado, né, quanto mais falhas houver no cálculo do banco em relação ao que efetivamente ocorreu, maior pode ser esse multiplicador aí. Um outro ponto bastante importante que foi incluído nesse modelo interno é essa questão dos fatores de risco não modeláveis. Então, o TBG deu bastante espaço, houve bastante discussão sobre esses fatores, então eles são, de certa forma, comparáveis ao adicional de riscos residuais do modelo padronizado, né? Então, é importante que a instituição que use o modelo interno considere, então, quais são esses fatores de riscos não modeláveis. E ela tem que fazer uma estimativa separada, já que eles não são modeláveis, eles não podem ir para o Expected Shortfall, mas eles têm que ser incluídos, tem que haver um requerimento de capital para esses fatores também. E esse valor a ser calculado, ele vai ser adicionado ao valor do dia anterior e ao valor
ao valor médio aqui, né, desse valor dos últimos 60 dias, a média desse requerimento para fatores de risco não modeláveis. O documento ele é bastante detalhado, então tem bastante especificação de fatores mínimos de risco a serem considerados. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos fatores de risco de taxa de juros que são exigidos como mínimo para o modelo padronizado, né? Que são as diferentes curvas, os diferentes vértices, os diferentes aspectos de vega, a curvatura. Obviamente, para o modelo interno, você espera que todos esses fatores já estejam incluídos, mas sempre tem fatores adicionais. Então, existe todo um detalhamento, uma especificação no documento de como o banco deve identificar fatores mínimos e como tem que haver uma consideração extensiva desses fatores, de forma que não fique fatores de fora do cálculo. Só o que ficar de fora do cálculo, ele é considerado não modelável e o requerimento de capital é mais punitivo. Então, como todo modelo interno, é especificado no documento padrões mínimos de validação dentro do banco, para você ter confiança naquele modelo interno. Também é especificado requerimentos mínimos de teste de estresse, requerimentos mínimos de validação externa, ou seja, como a auditoria externa tem que considerar, né, validar esse modelo interno. A aprovação do supervisor, ela muda um pouco, né, porque agora ela passa a ser por mesa de negociação. Os fatores de backtesting, eles devem ser considerados, né? Então, também o backtesting mínimo, ele também está especificado no documento. E o capital, uma grande mudança, como eu já tinha adiantado, né? O capital, pelo modelo padronizado, deve ser calculado mensalmente por quem usa modelo interno. Para que esse modelo padronizado possa ser aquela alternativa, né, o fallback, e também para que se tenha o valor do piso, quando esse piso for determinado. E o requerimento de capital total do banco vai ser, então, o total de requerimento vindo do modelo interno, mais o requerimento vindo do modelo padronizado. Qual o modelo padronizado? Das mesas que não tiverem sido aprovadas para usar modelo interno, e também, por exemplo, um que a gente sempre vai ter de modelo padronizado para bancos internacionais é a securitização, né? Então, a securitização sempre vai estar nesse SA, dessa formulinha aí. Um conceito que passa a ser, então, determinante dentro desse uso de modelo interno é o conceito de mesas de negociação. Então, o que o comitê especifica como mesa de negociação, para que os bancos possam ter uma ideia de como é que eles vão dividir as suas exposições em mesas, de forma a obter aprovação por mesa. As mesas sempre vão ser propostas pelo banco e vão ser aprovadas pelo supervisor. Então, para fins de requerimento de capital, o supervisor tem que aprovar, falar, não, faz sentido você ter essas 4 mesas. Então, vou reconhecer essas 4 mesas para fins de requerimento de capital. E vou aprovar 2 delas e 2 não. Então, sempre é pendente essa aprovação do supervisor para fins de requerimento de capital. E o que está por trás desse conceito? Então, o conceito, ele depende da questão do grupo de traders. Então, numa mesa, você tem que ter um grupo de traders que se reportam a um chefe dessa mesa e com uma clara linha de reporte. Cada mesa tem que ter uma estratégia de negócio bem definida. Então, uma lista de instrumentos permitidos para serem negociados, a estratégia de negociação, o orçamento daquela mesa e a estrutura de gerenciamento clara relacionada aos limites daquela mesa e ao reporte do risco, os relatórios mínimos semanais. Então, considerando essa definição que está aqui, apesar de haver uma definição, sempre gera bastante dúvidas. Então, assim, o TBG, que é o grupo que discutiu todo esse arcabouço, ele fez vários levantamentos de quantas mesas seriam ideais, ou quantas mesas no máximo. Então, houve vários levantamentos em termos mundiais, assim, para um banco
quantas mesas você acha que faziam sentido você considerar quando for usar modelo interno para o cálculo do requerimento de capital? E as respostas são muito variadas. Você tem banco que fala de 2 mesas e tem banco que fala de 100 mesas. Então, existe o modelo interno, por definição, ele é bem mais aberto do que o modelo padronizado, né? Existe muito mais margem, aí, muito mais variação a ser considerada, mas o comitê está tentando, os grupos de implementação desse arcabouço estão tentando chegar a um consenso, ou chegar a uma ideia de quantas mesas no máximo seria factível ou seria razoável ter, e quantas mesas no mínimo também seria razoável. Faz sentido um banco pedir aprovação para uma mesa só? Não faz. Esses aspectos relacionados à aplicação do arcabouço, eles são discutidos num grupo mais ligado à implementação, o grupo do Comitê de Basileia. E essa discussão, mesmo com o documento já tendo sido aprovado, já é um documento final que está aí para ser implementado, aspectos práticos relacionados a essa implementação, eles continuam sendo discutidos entre os vários países que vão aplicar e num grupo específico que cuida exatamente disso, de aspectos de implementação e agora há um grande esforço de tentar fazer com que a implementação dos diferentes países seja pelo menos comparável e que um requerimento de capital de um banco seja comparável ao outro. E isso é um aspecto mais subjetivo que é bem presente em modelos internos, né? Uma vez, então, apresentados esses aspectos dos modelos padronizados e internos, a gente tem que pensar o que mais resta fazer, além dessa discussão sobre aspectos práticos de implementação que eu acabei de falar com vocês. O TBG, que é o grupo que fez essa proposta, né, que desenvolveu essa proposta toda e teve essa proposta aprovada em janeiro, ele ainda vai estar desenvolvendo exemplos de cálculo de requerimento de capital, utilizando metodologia padronizada. Então, atualmente, a gente está identificando vários instrumentos mínimos que a gente quer colocar num portfólio e fazer um cálculo. Considerando esses instrumentos aqui, quanto que seria o requerimento de capital utilizando a nova padronizada? E então quer-se fazer esse cálculo de forma exemplificativa para que todas as instituições possam considerar ao implementar esse modelo padronizado, porque ele é bastante complexo, como vocês devem ter percebido na apresentação. Outro aspecto importante que ainda o TBG vai desenvolver é resposta a perguntas frequentes. Então, em 12 de abril, mês que vem, vai haver um encontro com a indústria sobre esse modelo, sobre esse novo padrão estabelecido. Nesse encontro com a indústria, provavelmente a indústria vai falar as principais inquietações, os principais pontos que ela considera que estão obscuros ou difíceis de serem entendidos, e o TBG vai fazer um esforço de responder a essas perguntas para tornar a implementação um pouco mais clara. O documento, ele já especifica um calendário de implementação. Então, está especificado no documento que a implementação é até janeiro de 2019, em cada uma das jurisdições, e que os bancos devem começar a reportar os novos valores ao Banco Central a partir de dezembro de 2019. O reporte que eu falo, no reporte, no caso, seria via o que a gente tem hoje do DRM, né, via via esses relatórios que a gente já tem no Brasil. O que a gente espera da implementação no Brasil? O Brasil, como membro do Comitê de Basileia, ele sempre procura implementar as recomendações dentro do calendário definido. Então, para que a gente consiga implementar até janeiro de 2019, a norma tem que sair em 2018, de preferência mais no início de 2018 do que no final de 2018. Antes de pensar na norma, vamos pensar no que, até mesmo na discussão pré-norma. A gente pretende fazer a gente vai participar de um QIS. Esse QIS, como eu disse, então, ele é um estudo de impacto conduzido pelo Comitê de Basileia. Então, é um estudo de impacto do qual participam países do mundo inteiro, com instituições do mundo, com suas instituições,
E o Comitê de Basileia analisa esses dados para poder ver como é que está o impacto global daquele novo arcabouço regulatório. Então, esse QoS com a database de junho de 2016, ele é muito importante, porque ele é o último exercício que vai ser feito antes de começar o esforço de realmente implementar esse novo arcabouço. Então, eventuais inconsistências ou números incongruentes que sejam resultantes desse arcabouço devido a um fator de ponderação muito alto para determinado bucket, para determinado fator de risco, ou devido a uma correlação muito baixa, alguma coisa assim, a ideia é que eventuais problemas sejam identificados a partir desse estudo de impacto que vai ser feito no mundo inteiro com a database de junho de 2016. Então, seria a última último horizonte de tempo que se tem a partir desse resultado, seria a última oportunidade que se teria para eventualmente mudar alguma coisa dos valores que já foram definidos. Obviamente, o comitê não espera que seja necessário mudanças, mas ele pretende ter uma visão geral de qual é o resultado mundial e, se for necessário mudanças, serão feitas, mas não se espera. Então, é desse QoS do Comitê de Basileia, o Brasil pretende participar e o Comitê de Basileia tem sido bastante enfático com os países membros, falando que precisa que os dados desse estudo de impacto sejam realmente bons, sejam realmente significativos, sejam realmente dados de qualidade, para que se tenha a ideia de qual é o impacto. Porque a gente sabe, como vocês devem ter percebido, que o novo arcabouço é bastante complexo. Então, para os bancos que participam desse estudo de impacto, exige um trabalho, exige um esforço significativo. Mas que o que a gente gostaria até de deixar um recado aqui para os bancos brasileiros que participam desses estudos é que a gente realmente precisa de um esforço bem significativo para que esses dados sejam de qualidade, principalmente para esse QoS de junho, para que a gente tenha realmente uma ideia de qual é o impacto. Tá? O Brasil, pelo fato de a gente ter um requerimento de capital hoje para risco de mercado mais conservador do que o requerimento de Basileia, porque a gente usa fatores de risco mais conservadores por causa do nosso ambiente mais volátil, ele, para alguns aspectos de comparação do resultado do estudo de impacto de requerimento atual com requerimento futuro, o Brasil costuma ser um outlier nesses estudos. Por quê? Porque o nosso requerimento, utilizando esses padrões de Basileia, sempre dá mais baixo do que a gente tem hoje, porque o que a gente tem hoje é um padrão de Basileia adaptado ao nosso arcabouço. Mas, mesmo assim, é bem importante que a gente tenha essa noção desse impacto no Brasil. Aliás, no Brasil e, de uma forma mais ampla, no mundo. Pensando agora também na implementação do Brasil de uma norma em 2018. A gente, Banco Central, pretende fazer um estudo de impacto nacional daí, em 2017, pegando mais instituições do que aquelas que participam do QoS. Aí o objetivo já é trazer esse padrão para a nossa realidade e ver os resultados e pensar em formas de implementar no Brasil. Então, esses são os nossos desafios atualmente com relação à implementação desse novo arcabouço. Eu não sei se a gente recebeu alguma pergunta por e-mail. Não recebemos, mas talvez vocês tenham perguntas para fazer aqui no auditório. Mas antes de abrir para perguntas, só queria lembrar que, como de costume, a gente vai disponibilizar o vídeo da apresentação no site do Banco Central, e a gente informa um link onde vocês podem assistir essa apresentação. E também o arquivo com os slides vai ser enviado para as entidades de classe, e vocês podem solicitar às entidades de classe se tiverem interesse em receber o arquivo. E eu queria, ainda apesar de todo o argumento que a Ana Paula já colocou para vocês sobre a importância do QoS, eu queria acrescentar ainda um reforço.
os resultados da amostra brasileira nos estudos de impacto, ela tem sido frustrante nos últimos anos. Assim, a qualidade dos dados é muito questionável, os resultados não contribuem para o processo decisório para definir calibragens. O Brasil é um país que tem características muito peculiares e, se essas informações não forem consideradas, a gente corre o risco de ter alguns resultados que são inconsistentes com o mercado brasileiro. Provavelmente, como nós sempre temos feito para as outras normas, a gente tem que fazer uma calibragem nacional, considerando as volatilidades nacionais e a estrutura macroeconômica do país. E esses resultados, eles são extremamente importantes. Então, esse ano, com essa database de junho de 2016, eu vou reforçar a solicitação da Ana Paula no sentido de que as instituições participantes e aquelas que têm interesse em participar, eventualmente, considerem estrategicamente que os esforços para o preenchimento dessas informações é muito importante. As pessoas designadas para fazer esse preenchimento de informações devem ser acompanhadas por pessoas que tenham uma visão estratégica da importância dessas informações. O resultado do QoS dessa abordagem para risco de mercado não vai influenciar exclusivamente as decisões referentes às calibragens de risco de mercado que, porventura, se mostrarem inadequadas e que necessitem de uma reavaliação. Elas vão influenciar também as avaliações que estão sendo feitas pelo Comitê de Basileia de uma maneira geral sobre todas as outras reformas. Então, vão influenciar as calibragens que ainda estão para ser definidas em outros riscos. Então, mais uma vez, eu reforço o pedido aqui que as instituições considerem com muito cuidado e com muito esforço a precisão, a consistência e o prazo adequado para responder as informações do QoS quando forem solicitadas. No auditório a gente tem perguntas ou não? Acho que tem um microfone ali. Trajano, acho que tem um microfone. Oi. Bom dia. Trajano, da Caixa Federal. Não, a pergunta é em relação a esse estudo de impacto, agora em junho, database, junho de 2016. Já tem uma previsão de entrega dele? Não, ainda não. Acho que o calendário dele ainda não foi feito, porque o Comitê de Basileia está atualmente trabalhando com o estudo de impacto com a database de dezembro de 2015. Então, acredito que em abril, mês que vem, eles vão definir o calendário desse outro ainda. Porque dentro dessa importância que foi dada, para a gente até se planejar, porque esse desenvolvimento aí, como vocês disseram, é um desenvolvimento que vai dar um trabalho considerável para a gente, né? Sim. Assim que estiver disponível, a gente passa para vocês. Tá, ok. Nenhuma pergunta? Se vocês tiverem perguntas depois, podem ser enviadas também por e-mail a qualquer momento. Okay. Tem uma pergunta aqui, Matheus, do Itaú Unibanco. No último QoS, se não me engano, a gente observou na parcela de crédito, spread de crédito, uma mudança no RW, quando a gente foi, se não me engano, a gente estava bem, quando o Brasil estava para perder o investment grade. A mudança da perda do investment grade mudava o RW de, se não me engano, era 2,5% para 10%. E nesse novo documento que a gente tem aqui, a gente tem um RW agora de 3% para não investment. Eu queria saber como foi a discussão, se houve alguma discussão, porque é uma mudança significativa. Se foi alguma demanda de países emergentes, porque acho que éramos os mais impactados. Essa foi uma discussão bem relevante. Então, quando saiu, o documento que os bancos tinham já disponível, que tinha esse valor bem mais alto, houve um movimento bem grande da indústria bancária, conversando com vários dos seus representantes, né, vários países diferentes, para que esses países se manifestassem dentro do TBG e até mesmo dentro dos grupos que têm instância decisória, no sentido de que esse fator de ponderação deveria ser reduzido. Então, eu acredito que foi uma junção de vários aspectos. Então, a indústria bancária se juntou para mostrar para o Comitê de Basileia de que esse fator estava exagerado. O próprio TBG
com base em estudos de impacto que já tinham sido realizados, com base em QoS, resultados de QoS que já tinham sido feitos, já tinha identificado que poderia haver um exagero, e houve uma decisão também estratégica de política do comitê. Então, foi uma série de fatores juntos que trouxe essa decisão de realmente abaixar esse fator. Um outro ponto que foi levado em consideração também foi a questão de já haver a cobrança para o default, risco de default. Então, as indústrias, a indústria bancária, de forma geral, considerando até o recado até que o TBG recebeu muito enfaticamente da indústria bancária, que a indústria bancária, de forma geral, era contrária ao requerimento de capital para o risco de default. Mas como aspectos técnicos dentro do TBG demonstravam que havia necessidade dessa cobrança de risco de default, então, até mesmo para compensar, já que tem a cobrança de risco de default, também optou-se por reduzir esse fator de ponderação para os prédios de crédito. Então, foram vários fatores. A participação da indústria, como a gente sempre fala, toda vez que tem fugiu a palavra agora? Isso, audiência pública, a participação da indústria sempre é fundamental. Né? Então, teve um papel aí nessa diminuição desse fator de ponderação. Mais alguma pergunta? Não? Então, lembrando, se tiver perguntas posteriores, elas podem ser encaminhadas pelo e-mail prudencial.dereg@bcb.gov.br a qualquer momento. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada.